Um dos temas que o Papa Francisco chama a atenção neste caminho sinodal é sobre a formação. A formação de todo o povo de Deus e também a formação daqueles que se preparam para o ministério ordenado. A revisão da Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, numa perspectiva missionária sinodal, é o apelo do Papa Francisco. Mas queremos começar esta série fazendo memória de experiências formativas vividas na Igreja no Brasil. E quem partilha com a gente hoje, está aqui comigo no estúdio, é o Padre Manuel Godoy, administrador paroquial da Paróquia São Tarcísio, na periferia de Belo Horizonte, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, no Centro Loyola, no CBTPAL, membro do Serviço Teológico Pastoral e que vou dizer assim, que é uma figura importante, histórica aqui nesse processo formativo. Meio dinossauro. eu não quis dizer isso, viu? Mas, Padre Godoy, que bom tê-lo aqui mais uma vez e para esse tema que você é um grande especialista. Ah, que bom, Marcos. É com muito prazer também que eu venho, né? A gente pode colocar um pouco daquilo que a gente tem de experiência a serviço, né? E eu sei que esse programa tem repercussão, porque depois que eu venho aqui, encontro pessoas dizendo, te vi lá, vi na Rede Vida, vi e tal, e na TV Horizonte. Então, é muito bom. E falar da formação, sabe que eu, desde o começo do meu ministério, que lá vai para 44 anos de padre. Então, nesse tempo todo, eu sempre estive envolvido com a formação. Formação inicial e formação permanente, porque eu ainda continuo trabalhando com os padres. Sim. Né? Continuo ainda. Então, é um pouco a minha praia. E de onde que vem esse envolvimento do Padre Manuel Godoy com a formação? Que para estar tantos anos envolvidos, não é só pela obediência de ser formador ou de fazer palestra, de dar aulas. O que te encanta? Bom, no começo foi um pouco, assim, ocasional. Eu fui colocado numa paróquia na zona leste de São Paulo, bem lá nos anos 80, no comecinho, e eu fui colocado e o bispo me confiou de cara 2 seminaristas na paróquia. Aí eu tive que me interessar pela formação para poder acompanhar esses 2 primeiros e logo em seguida o bispo me pediu que acompanhasse os demais também. Que naquela época, Dom Paulo Evaristo fazia uma experiência muito bonita de uma igreja descentralizada ao máximo. Sim. Ele confiava aos bispos auxiliares, né, a formação, a economia da região episcopal, o presbitério da região. Então, eram igrejas coligadas naquela época. E então eu fiquei encarregado da casa de formação da região, na época, hoje é diocese, da região São Miguel Paulista, né, na zona leste de São Paulo. E então, para você ter uma ideia, eu tenho ex-seminaristas meus que são padres há mais de 35 anos. Olha aí. Eles me chamam para celebrar as datas deles, né? Sim. 35 anos de padre, eu levo um susto, aí eu vou lá. E dentre esse percurso, né, acho que também o objetivo do programa de hoje, porque acho que uma das primeiras formas para a gente pensar na formação numa perspectiva sinodal é tirar aquele nome em latim comprido, né? Sim. A Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. É olhar, né? Nós vamos ter outros programas, mas hoje também pensar em experiências formativas, né? E você já menciona aí esse processo. O que a gente pode destacar de vivências da igreja no Brasil e do que você acompanhou enquanto assessor da CNBB, presidente da USIB, enquanto formador também, de experiências que foram positivas, exitosas no campo da formação? Então, a gente nunca pode deixar de citar o marco fundacional das experiências, o Concílio Vaticano II,
concluído em 8 de dezembro de 65. Uhum. Logo em seguida, 68, em Medellín, a experiência de receber o concílio na América Latina com forte impacto de inculturação, né? Inculturar o concílio na realidade latino-americana. E o Brasil tinha uma gama de bispos muito afinados com essa perspectiva. Então, eles quiseram, de fato, ver, é possível formar padres de maneira diferente, mais adequada ao concílio, mais adequada a Medellín. Então, só para você ter uma ideia, em 1970, né, a CNBB produziu a Ratio Nationalis, que é a adequação, né, da Ratio Fundamentalis Universal à Igreja do Brasil. Uhum. E, fazendo isso, já suscitou novas experiências. Então, nós começamos, primeira experiência, desmembrar aquele velho seminário com 80, 100 rapazes em casas de formação, onde o relacionamento humano é mais próximo, a possibilidade da formação humana do candidato ao ministério era muito mais acentuada. Pequenas comunidades. Pequenas comunidades de formação e pequenas, que eu digo, até de 10, 15 Sim. seminaristas e um formador. Eu, então, participei dessa experiência, né, você imagine, exigia muito de nós também, formadores, porque a gente convivia com a rapaziada, assim, era 24 horas, né? Eu faço uma comparação que os pais, quando colocam os filhos na creche ou na escolinha, é o horário de respiro, né? Então, quando a molecada ia para a faculdade, era a hora de eu poder ler, produzir, escrever alguma Sim. coisa, né? Então, a primeira experiência foi essa. Foi uma experiência de uma formação muito mais humana. E tinha um negócio que a gente dizia que o formando era protagonista da sua formação. Olha aí. Essa palavra, né, que inclusive aparece muito no processo sinodal, né? De protagonismo. Então, o formando como protagonista do seu processo de formação, né? Então, essa foi uma experiência. Mas tivemos outras, e que eu tive, por uma graça de Deus, possibilidade também de acompanhar muito de perto. Em 1990, eu fui para Paraíba, no Nordeste. E lá nós estávamos com uma experiência conhecida como teologia da enxada, missionários do campo, né? E a rapaziada ficava no seminário, mas eles produziam, eles pegavam na enxada literalmente. Não era uma metáfora, Sim. É uma questão literal. Eles pegavam na enxada mesmo, trabalhavam. E eu tinha, eu fui lá para acompanhar também formandos. Sim. Né, com o Dom José Maria Pires. E aí, nos fins de semana, ele me encarregou de acompanhar uma experiência de uma paróquia indigenista, né, dos índios Potiguara. E a primeira equipe de formação que saiu dessa experiência dos missionários do campo foram fazer, duas equipes, foram fazer a experiência deles na paróquia que eu servia, que eu acompanhava. Que uma ficava no litoral e a outra ficava mais no interior, né? Então, eu tive duas comunidades do saudoso padre José Comblan, né, que era o formador dos missionários do campo. Então, as duas primeiras equipes dele foram fazer a experiência na paróquia que eu acompanhava. Então, Olha eu aí, vi que de maravilha. perto
o fruto da experiência, né? Homens muito sérios, sabe, trabalhadores, de manhã tomava café e já ia para o campo, era enxada mesmo. Sim. E depois ajudavam na comunidade, na formação de liderança leiga, pessoas maravilhosas. Então, pelo que você partilha com a gente, essa experiência de agregar, além do conhecimento acadêmico, da formação, o conhecimento da vida do cotidiano fez diferença para essa experiência formativa? Ah, sem sombra de dúvida. Eram pessoas muito qualificadas, humanamente falando. Eles sentiam os dramas do povo, porque não era só na leitura, não só na academia. Eles participavam dos dramas do homem e da mulher do campo, sabe? Eles participavam, eles estavam lá, com a mão na massa. Então, eles sabiam o quanto eram explorados, que ganhavam muito pouco, trabalhavam demais. Vocês podem imaginar o sol da Paraíba, né? Sim. Então, trabalhar, não era fácil trabalhar no campo, era um serviço árduo, mas eles faziam de uma maneira brilhante. Nós vamos fazer um intervalo, Padre Godoy, é bem rapidinho, e já já nós vamos continuar olhando para essas experiências, inclusive com participação especial. Então, convido você a ficar aí, o intervalo é bem rapidinho e já já a gente volta. Já estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal, hoje olhando para a dimensão da formação, a partir da provocação e da proposta que o Papa Francisco faz neste caminho sinodal, e neste programa, pensando, olhando, fazendo memória de experiências formativas vividas pela Igreja no Brasil, que podem também nos iluminar e ajudar neste processo. Eu recebo o Padre Manuel Godoy aqui no nosso programa, que além de ser convidado, como nós participamos do mesmo grupo que pensa e que produz o programa, ele me ajudou muito na produção desse programa. Tem que colocar também o crédito do Padre Manuel Godoy como produtor do programa. Tá certo. E uma das experiências que a gente quer partilhar, né, conversando, fazendo memória, foi de muitos padres, inclusive bispos, que foram formados nesse período e que trazem também experiências, histórias bonitas. E o Padre Manuel Godoy fez contato com um convidado especial e que dá o testemunho aqui para a gente hoje. É o arcebispo de São Luís, no Maranhão, Dom Gilberto Pastana. Vamos escutar o que o Dom Pastana tem a dizer para nós. Olá, Padre Godoy. Que alegria reencontrá-lo e que felicidade poder participar com o senhor deste programa. Padre Godoy, eu penso que nós, na nossa experiência formativa no tempo do IPAR, nos anos 80, 85, nós tivemos dois grandes diferenciais. Primeiro, nós morarmos em pequenas comunidades, acompanhados, evidentemente, por um reitor. Mas o fato de nós, nessas comunidades, sermos um pequeno grupo de 5, 6 seminaristas e estarmos encarnados numa realidade, numa paróquia, e ter esse constante contato com o povo, isso nos ajudava muito, né? Muito na reflexão e também já na vivência pastoral. Sobretudo quando nós estávamos na cidade. Mas aí vem um segundo diferencial. Nós, através de avaliação do curso, envolvimento dos professores, nós decidimos fazer uma experiência que na época nós chamávamos teoria e prática. Nós ficávamos 3 meses diretamente ligados à pastoral, e no nosso caso, ficávamos mais na realidade rural, e 3 meses estudando, né? Essa dinâmica, essa metodologia, ela nos enriquecia muito, porque nós trazíamos muitas questões, nós trazíamos muitas reflexões que precisavam ser aprofundadas quando o grupo de seminarista se encontrava no estudo da teologia. Isso, sem dúvida, nos enriqueceu muito, essa
convivência com o povo nas pequenas comunidades e essa metodologia de tentar refletir a prática pastoral, tal modo que nós acabávamos fazendo teologia, porque nós refletíamos a nossa prática. Não era um estudo apenas teórico, mas era um estudo que, em certo sentido, assessorava e ajudava a concretizar a prática pastoral. Agradecemos aí ao Dom Pastana, o testemunho bonito que ele deu para nós. Muito bom. E eu acompanhei, lá se chamava IPAR. Isso, né? que ele mencionou. Ali. O IPAR, que é essa experiência lá em Belém, no Pará, era muito bonito, porque os estudantes iam realmente 3 meses para a mata, para a floresta, porque lá tem de tudo, né? Nós estamos no norte, né? Sim. Belém. E eles iam para os lugares mais interiores mesmo lá do estado, e as experiências eram magníficas. E aqui, o diferencial que ele ressaltou é muito importante, porque não é, por exemplo, você vai estudar Cristologia. Não é um Cristo abstrato, um Cristo que não diz nada para o povo, não. São aquelas questões que o povo levanta sobre Jesus Cristo que chegava na sala de aula. Então, o professor de Cristologia era obrigado a enfrentar temas e perguntas inéditas que vinham do povo. Né? Matéria de igreja, por exemplo, né? Visão de igreja, para que serve a igreja, a religião, tudo isso chegava na sala de aula. E uma coisa que era fundamental, a questão, o tema da moral. A moral não era tratada como se homem e mulher fossem também seres abstratos. Não. A partir das realidades concretas. Era o problema real do seu José, que tinha sido traído pela esposa, já estava com a segunda, ou a Dona Maria, que o seu José foi para São Paulo para ganhar dinheiro, deixou ela com um monte de filhos em casa e ela ia ter que cuidar. Tudo isso chegava na sala de aula. Então, o professor de moral tinha que tratar da moral encarnada, né? Bem no chão da realidade. Nós perguntamos também para o Dom Pastana o que desse tempo, dessa experiência, né? Ele é apenas um entre outros tantos, né, Padre Godoy, que testemunham e que viveram este modelo e este processo formativo. Nós perguntamos o que marcas desse tempo que estão presentes no ministério dele, o ministério presbiteral e agora também no ministério episcopal, na prática pastoral. Vamos escutar o que o Dom Pastana tem a dizer. O Senhor me perguntou também sobre o que isso ajudou no nosso exercício ministerial hoje. Hoje se fala muito em sinodalidade, mas nesses anos de 80, nós já vivíamos isso, nós já caminhávamos juntos. Então é muito importante, foi muito importante hoje, sobretudo para a minha vida episcopal, essa experiência de estar junto com o povo e junto com o povo participarmos dos organismos de participação, como por exemplo os conselhos comunitários, os conselhos paroquiais, os conselhos diocesanos ou arquidiocesanos. Né? Isso fazia com que nós tivéssemos uma cidadania eclesial. Quer dizer, o povo participava. Os conselhos, as pautas não vinham prontas, mas eram construídas a partir daquilo que as comunidades, as lideranças estavam vivendo. Então havia, sem dúvida nenhuma, um dinamismo muito mais participativo. Isso nos influenciou a todos nós, os padres, bispos que conviveram essa época. Vale dizer que hoje no episcopado nós temos cerca de 4 bispos que passaram por essa experiência do IPAR. Isso nos enriqueceu e nos enriquece no que se tange à sinodalidade, à comunhão e participação e, sobretudo, à missão.
Olha aí que maravilha, eu quero agradecer ao Dom Gilberto Pastana por esse testemunho bonito que ele traz e que enriquece o nosso programa. E como a gente quando a prosa é boa, o tempo passa rápido, Padre Já Godoy. acabou. Já está quase acabando, mas eu não posso terminar esse programa de hoje sem perguntar que experiências desse período ou o que dessa memória pode iluminar o processo de formação hoje, já que a gente está pensando num processo de revisão e de pensar a formação numa perspectiva sinodal, concretamente, o que nós podemos trazer para hoje? Acho que a primeira coisa é evitar seminários grandes. Essa é uma experiência do século XVI, foi muito oportuna na época, no século XVI, porque o clero era praticamente um clero analfabeto. Era analfabeto. Eu não estou fazendo analogia, metáfora, não, era analfabeto Sim. mesmo. E então a igreja deu um choque, né, de profundidade no ministério e tal. Então, a primeira questão é essa que foi importante, o seminário naquela época. Ninguém vai fazer um juízo histórico negativo nesse sentido. Porém, são épocas diferentes. Hoje nós estamos no século XXI. Então, esses seminários grandes, onde a formação é tão despersonalizada, né, não funciona mais. Então, as nossas experiências pós-conciliares do Concílio Vaticano II, elas têm esse caráter importante da formação humana. Porque nós temos que pensar o seguinte, antes de ser cristãos, nós temos que ser humanos. Humanos. E também, antes de ser presbíteros, temos que ser cristãos e homens bem Sim. formados. Então, há uma graduação na formação que a gente não pode saltar. Então, esse é fundamental. Para ser cristão, precisa ser gente. Então, a formação humana é importantíssima. Para ser presbítero, precisa ser cristão. Acreditar em Jesus, o seu projeto, não vai ser uma coisa mecânica, né? E depois, todas as demais dimensões da formação Sim. devem ter como eixo a pastoral. Isso não sou eu que digo. O Concílio Vaticano II, no decreto sobre a formação presbiteral, que se chama Optatanto Cius, no número 4, ele diz que o eixo da formação presbiteral é a pastoral. Então, nós precisamos resgatar isso, né? Precisamos resgatar de maneira muito forte. E a última coisa, eu tenho a impressão de que nós precisamos tratar com mais seriedade a questão do impacto tecnológico, o impacto das redes sociais, o impacto da mídia na formação. Hoje em dia, a gente não forma ninguém trancado dentro de casa. Cada rapaz tem o seu notebook, seu laptop, o seu celular, e as influências externas são, às vezes, mais fortes do que a influência de uma equipe de formação. Então, ou a gente trata disso com seriedade, ou podemos pegar os melhores padres, formarmos as melhores equipes de formação, mas eles não incidem em nada praticamente na formação do rapaz. Padre Godoy, nosso tempo acabou, infelizmente, mas esse tema continua no próximo programa. Quero agradecer a sua participação, reflexão, memória e dedicação a esse tema aqui com a gente hoje. Obrigado. Obrigado a todos que nos viram também. E a você que nos acompanha, próxima semana nós temos um encontro marcado no nosso Igreja Sinodal. Pensando na formação, para que a gente possa construir realmente uma igreja onde todos e todas sejam protagonistas nesse processo. Um abraço, até lá.